A força é uma grandeza vetorial. Como tal, pode ser representada por um vetor e possui direção, sentido e intensidade e ponto de aplicação. A intensidade de uma força representada através de um vetor é vulgarmente determinada a partir de uma escala presente na figura e assim determinamos o seu valor numérico acompanhado da unidade Newton. Se tivermos mais do que uma força aplicada no corpo em estudo, podemos determinar a força resultante. Quando as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, a força resultante determina-se fazendo a soma das forças presentes. Quando as forças têm a mesma direção e sentido oposto, a força resultante determina-se fazendo a subtração das forças presentes. Repara que nas duas situações a força resultante terá a mesma direção que as forças envolvidas e o sentido da força que tinha maior valor. As forças com direções perpendiculares deixaremos para outra altura. Este é o Jaime, um rapaz que, como tantos outros, pensa que tem superpoderes. O Jaime acredita que, graças ao seu superpoder, pode fazer variar a velocidade de qualquer corpo. Este superpoder tem um nome: força. Aplicando a sua força no sentido oposto ao do movimento e, portanto, da velocidade, o Jaime consegue diminuir a velocidade do comboio e até pará-lo. Vamos considerar que a força aplicada foi constante. A força aplicada com sentido negativo, que também é o sentido da aceleração, tem sentido oposto ao vetor velocidade. Resultado, a velocidade irá diminuir no sentido positivo e o movimento será classificado como movimento retilíneo uniformemente retardado. O Jaime parou o comboio. Se por outro lado aplicar a sua força no sentido do movimento, o Jaime consegue aumentar a velocidade do comboio. Sim, és o maior, Jaime. Vamos considerar mais uma vez que a força aplicada foi constante. A força aplicada com sentido positivo, que também é o sentido da aceleração, tem o mesmo sentido que a velocidade. Resultado, a velocidade irá aumentar no sentido positivo e o movimento será classificado como movimento retilíneo uniformemente acelerado. O Jaime colocou o comboio em movimento. O Alberto é um aluno que não gosta de ler. Então, num trabalho prático sobre a segunda lei, resolveu mostrar que só com a aplicação da sua força e vencendo a força de atrito, conseguiu uma força resultante não nula, variando a velocidade do caminhão num dado intervalo de tempo, tendo obtido assim uma aceleração. O Marco e o Júlio até são bons alunos, mas para aquele teste não estudaram nada e as notas caíram a pique. Nem a força de atrito lhes valeu. Mas logo a seguir empenharam-se e conseguiram ter melhores resultados. Para assinalar essa conquista, resolveram realizar um salto de paraquedas. Eles e todos aqueles que tinham tido negativa. Enquanto estavam no ar, duas forças com a mesma direção, mas sentidos opostos, atuavam sobre os seus corpos, a força gravítica e a força de resistência do ar. Claro que a intensidade da força gravítica foi superior, uma vez que o seu movimento era de descida, e logo a força resultante seria uma força com direção vertical e sentido de cima para baixo, ou negativo. Com a abertura do paraquedas, a força gravítica mantém o seu valor, mas a força de resistência do ar aumenta. A força resultante continua a ter a mesma direção e sentido, uma vez que continuam a descer, mas terá menor valor, pois a velocidade de descida agora é menor. O que deixou o Marco, o Júlio e os pais deles muito felizes. Foi Isaac Newton que trouxe o conceito de que quando a força resultante não é nula, então teremos o efeito da variação da velocidade no corpo em estudo, ou seja, a aceleração. Se existe força resultante, tem de existir aceleração. Ao escrevermos a fórmula que traduz a segunda lei, que eu gosto de chamar a lei da ação da força, destaca-se que a força resultante e a aceleração são diretamente proporcionais, e podemos tirar a conclusão de que a constante de proporcionalidade corresponde à massa. A força e a aceleração são duas grandezas vetoriais.
e por isso, para além do valor numérico, possuem direção, sentido e ponto de aplicação. O sinal mais ou menos da aceleração indica o sentido do vetor aceleração. O sinal mais ou menos da força resultante indica o sentido do vetor força resultante. Como a massa terá sempre um valor positivo, a força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Quando temos duas superfícies em contacto, existem interações entre as suas partículas que vão proporcionar a perda de energia caso se tente que haja movimento de uma sobre a outra. Essa perda de energia materializa-se numa força de atrito que se apresenta sempre contrária ao sentido do movimento. Repito, a força de atrito apresenta sempre sentido contrário ao do movimento. A existência da força de atrito faz com que a força resultante seja obtida pela subtração entre a força aplicada no corpo e a força de atrito. Como curiosidade, repito, como curiosidade, podemos ver que, tal como no caso do Alberto, o Stickman tentou mover o carrinho aplicando neste uma força. Devido à interação das rodas com o solo, surge uma força de atrito com o mesmo valor da força aplicada, mas sentido oposto. Logo, a força resultante será nula e o carrinho não se moverá. Na segunda situação, mesmo com o aumento da força aplicada no carrinho, a interação entre as superfícies não permite ainda o movimento do carrinho e aumenta a força de atrito, que por o carrinho ainda estar em repouso se chama força de atrito estático. Ao se conseguir iniciar o movimento com a aplicação de uma força ainda maior, foi vencida a força de atrito estático. A força de atrito continua a existir, mas depois do movimento iniciado é menor e denomina-se força de atrito cinético. O Humberto apresentou um trabalho, mas sobre a primeira lei de Newton. E até nem foi difícil graças à ajuda do seu cão Hércules. O professor disse-lhe que, apesar da superfície gelada, a força resultante só seria nula, com o Hércules a espetar-se no portão da garagem com velocidade constante, se tivesse desprezado a força de atrito entre o tornó e o gelo. Foi Isaac Newton que trouxe o conceito de que quando a força resultante é nula não poderá haver aceleração e, portanto, o corpo se encontra em repouso ou com velocidade constante, com movimento retilíneo uniforme. Nesta lei, que eu gosto de chamar a lei da massa, é caso para perguntar onde estão a força e a aceleração na fórmula que vimos para a segunda lei. Não estão, são nulas. Resta-nos a massa, que também é chamada de massa inercial, uma vez que a massa de um corpo representa a resistência que um corpo oferece para alterar a sua velocidade. Aqui a palavra inércia traduz a tendência de um corpo em resistir à alteração da sua velocidade. É que para passar do estado de repouso a movimento, terá de ser vencida a massa do corpo em repouso. E para parar um corpo em movimento, terá de ser vencida a massa do corpo em movimento. E por isso podemos enunciar a primeira lei, que diz que quando a força resultante é nula, um corpo se encontra em repouso permanecerá em repouso, e um corpo se encontra em movimento permanecerá em movimento com velocidade constante. Aqui está o estudo da terceira lei levado muito a sério. O professor indica com o pau onde está a ser aplicada a força dos pés no chão. Mas também mostra ao deitar-se que o chão exerce uma força sobre ele e o sustenta, bem como aos pés dos seus alunos, a força do chão nos pés. O Diniz é conhecido na escola por ser um cheater nos jogos online. E agora resolveu fazer um tutorial de como bater o recorde de flexões nas aulas de educação física no confinamento. Com o corpo bem posicionado, ele exerce uma ação na bancada, a força das mãos na bancada, e sofre a reação da bancada, a força da bancada nas mãos. Foi Isaac Newton que trouxe o conceito que vai ao encontro de que uma força é uma interação entre corpos. Existe o corpo que exerce a força e o corpo que a sofre. Mas segundo a terceira lei, a esta ação vai corresponder uma reação. Esta terceira lei, que eu gosto de chamar a lei da interação, pode ser traduzida por uma fórmula que nos indica que a uma força de ação corresponde uma força de reação. Mas para formar este par não pode ser ao calhas. Para termos um par de força ação-reação, como a fórmula nos indica, temos de ter duas forças iguais, de sentido oposto, e que estejam aplicadas em corpos diferentes, e que participem nesta interação. A resposta à ação da força aplicada pela mola no Isaac é a força de reação aplicada pelo Isaac na mola. São duas forças iguais, de sentido oposto, e estão aplicadas em corpos diferentes.